Aqui estamos nós para explicar, ou para apresentar melhor, as leituras deste terceiro domingo da Quaresma do ano C, neste dia 20 de março de 2022. A primeira leitura apresenta-nos Moisés no Monte Horeb, no Monte de Deus, que enquanto guardava as ovelhas e os rebanhos do seu sogro Jetro, sacerdote de Madiã, viu um fenómeno muito estranho. Uma sarça, que é uma espécie de arbusto semelhante a uma giesta, mas que pica, estava a arder. Estava a arder, mas não ardia, não se consumia, estava, portanto, crepitando, mas mantinha-se sempre. Portanto, ele viu o fenómeno tão estranho, aproximou-se, então sentiu de que Deus lhe chamava, disse-me Moisés, aproxima-te e ajoelha-te, porque a terra que pisas é uma terra sagrada, e então eu quero transmitir-te uma mensagem que é para ires ao meu povo que está no Egito, sofrendo a opressão do faraó, para que vás lá libertá-lo. De facto, ao ouvir isto, a tentação foi logo a recusa, não é? Moisés tinha fugido do Egito, precisamente porque, enfim, viu uma injustiça lá no Egito, viu alguém a matar um irmão e ele, levado de fúria, matou também o egípcio. E depois teve que fugir. Para que se meteu onde não se devia. Realmente, às vezes, a tentação é essa, mas também, evidentemente, já vemos que os meios não foram adequados, portanto, não foi assim. Quem mata, não dá. A resposta não é vingança, não é fazer igual. Ele teve então que fugir, veio e tinha paz, vivia feliz com a sua família ali nos Montes Sinai, e realmente o Senhor agora chamava para ele regressar de novo ao Egito para salvar, para libertar o seu povo. Bom, e quem sou eu? Quem és tu, Senhor? Como é que eu vou dizer que o Deus me envia? Quem és tu, Senhor? E o Deus então revela o nome de Deus. E o nome de Deus, eu sou aquilo que sou. Quer dizer, é uma resposta assim muito estranha, não é? De facto, o que é que isto quer dizer? De facto, eu sou aquilo que sou, é aquilo que vós haveis de ver que eu sou, que em primeiro lugar ele é libertador. E, portanto, Moisés vai, de facto, para libertar e apresentar Deus, não longínquo, não aquele que está lá no paraíso, enfim, indiferente à sorte dos seus filhos, mas alguém que se compadece com a miséria do seu povo e quer realmente intervir, não à força, não com a violência, não com as mesmas armas dos poderosos do poder, mas precisamente pela paciência, hoje falas da palavra resiliência, é um bocado estranha esta coisa, não é? Mas enfim, então, este nome de Deus, eu sou aquilo que sou, é um nome sagrado, que é na Bíblia, que realmente, que todo bom israelita, enfim, até deve evitar de pronunciá-lo, não é? E este nome de Deus, pois, leva o povo também a descobrir que Deus é aquele que está do seu lado, é aquele que o liberta, é aquele que atende às lágrimas dos oprimidos e daqueles que sofrem. A segunda leitura apresenta-nos a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, e eu vou ler-vos porque é uma reflexão muito interessante. Não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, passaram todos através do mar, e da nuvem e no mar receberam todos o batismo de Moisés. Todos comeram o mesmo alimento espiritual e todos beberam a mesma bebida espiritual, bebiam de um rochedo espiritual que os acompanhava, e esse rochedo era Cristo. Mas a maioria deles não agradou a Deus, pois caíram mortos no deserto. Estes factos aconteceram para nos servir de exemplo, a fim de não cobiçarmos o mal como eles cobiçaram. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, tendo perecido às mãos do anjo exterminador. Tudo isto lhe sucedia para servir de exemplo e foi escrito para nos advertir, a nós,
que chegamos ao fim dos tempos. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Portanto, esta comunidade de Corinto tem tantas potencialidades, mas, como sucede em todos os lados, há sempre aspectos negativos, dissensões, imoralidades, invejas. Alguns cristãos que a compõem estão convencidos que o batismo é suficiente para garantir a salvação. Paulo descobre que os coríntios estão a embarcar numa ilusão perigosa, não é? E então apresenta o exemplo dos israelitas, que também, enfim, se alimentaram do maná, que também beberam da água do rochedo, que também investigaram debaixo da nuvem e pereceram. Porquê? Precisamente porque, enfim, é preciso levar uma vida coerente, sob pena também de não sermos capazes de viver, e nós os cristãos somos para vivermos eternamente. O Evangelho é muito acutilante nos dias que correm. Nós assistimos nestes dias à guerra, uma invasão que nos parece injusta, a invasão da Ucrânia pela Rússia, a destruição das casas, dos edifícios, das cidades, dos hospitais, enfim, lugares vitais, enfim, de uma sociedade que tanto levou a construir e que custa tanto dinheiro para o bem, enfim, das pessoas. E é uma guerra sem dó, nem piedade, e aquelas bombas, aqueles aviões lá do céu, implacavelmente, depois lançam esses mísseis, essas bombas, essas metralhas todas sobre a cidade. E os cá estão, a resistência na terra, que é que pode fazer diante de um céu que não está protegido? E nós, enfim, ficamos mesmo como os do tempo de Cristo, que foram ter com Jesus e lhe disseram: olha que Pilatos no outro dia mandou derramar o sangue dos galileus que vieram peregrinos a Jerusalém, juntamente com o das vítimas que imolavam. O que é que tu dizes disso, mestre? E a resposta de Jesus é um pouco estranha, sabeis? A resposta de Jesus realmente diz-lhes que também é uma torre, que a torre de Siloé, quando caiu, também matou injustamente aquela gente que estava ali debaixo da torre, não é? Diz que 18 pessoas, quer dizer. Então, o que é que se deve fazer? E Jesus conta aquela parábola, a parábola da figueira, não é, que não dava frutos. A figueira, que é uma figueira, uma árvore abençoada, dá fruto 2 vezes no ano, na primavera e depois no fim do verão. Na primavera dá os primeiros figos, ainda não há folhas, portanto, depois dá os figos no tempo, enfim, que nós chamamos próprio. A figueira que era estéril e que alguém dizia: vou lá cortá-la porque ela não dá nada. Mas o lavrador pacientemente diz assim: deixa estar, vamos cuidá-la, vamos este ano a fazer isto, regá-la, cavar em volta, adubá-la e depois, se não der fruto, logo a mandarás cortar. Portanto, são questões muito pertinentes neste Evangelho cuja resposta do Senhor é assim um pouco, diríamos assim, vaga para nós. Gostaríamos de ver uma resposta muito mais concreta, não é? Porque é que o Putin faz aquilo aos ucranianos? Não devia ter um castigo verdadeiro assim forte? Pois, os israelitas também reagiram, não é? Forte e feio contra Pilatos e os romanos, e 40 anos depois foram absolutamente destruídos. A violência chama violência, uma guerra chama uma guerra bem pior. Portanto, não é a violência, não é? É a mudança de mentalidade, é a conversão, é realmente às vezes o aguentar e com persistência ir minando o sistema por dentro, não é? Claro que isto custa-nos bastante, porque nós queremos soluções já, no imediato, e estas coisas às vezes não são no imediato e duram alguns anos, duram muito tempo, não é? O Senhor tem pena de todos nós, naturalmente que sim, mas realmente a resposta de Jesus no Evangelho não é aquela resposta que nós agora gostaríamos de já ter. Portanto, procuremos não nos iludir com o problema, porque afinal a violência não é a solução é realmente a persistência, a paciência, e imitarmos como Deus pois vai e manda então que a figueira seja regada e à volta, etc, etc. É bom estarmos todos muito conscientes, todos rezarmos, todos fazermos a nossa parte para que verdadeiramente este mal se extinga no mundo, mas há tanta coisa
que verdadeiramente não são os nossos próprios meios que os vão solucionar. Então as leituras de hoje são para refletirmos, e devemos sempre refletir. Esta atitude paciente não deve ser interpretada como indiferença, pois claro que não, como vai tudo continuar na mesma, eles lá estão e nós cá estamos. Não, não. Não é uma aprovação da negligência, não, nem do desinteresse, nem da superficialidade. O tempo da vida é demasiado precioso para que se possa perder num único instante. Portanto, logo que se descobre a luz de Cristo, é preciso acolhê-la, segui-la imediatamente. Esta parábola da figueira é então um convite a considerar esta Quaresma como um tempo de graça, como um novo ano precioso concedido à figueira para dar fruto. Se ainda não decidimos converter-nos e modificar os nossos pensamentos, os nossos projetos, os nossos comportamentos, então é chegada a hora de o fazermos. Mais do que apontar para os outros, há tanta coisa que nós devemos fazer entre nós para erradicar tanto mal que às vezes o nosso coração é capaz de fazer. Portanto, estamos a meio da Quaresma, que seja mesmo um tempo efetivo de conversão, de estarmos ao lado de quem sofre e fazermos a nossa parte para os ajudar. E a nossa parte melhor é realmente uma oração consciente e uma atitude de vida que não nos leve a tomar essas atitudes como os opressores, como os mandões deste mundo. Por isso, vamos ao final de missão paroquial. Oxalá que cada um de nós tenha recorrido às práticas que a Igreja nos aconselha, como são, de facto, a reconciliação, a confissão e a oração e a escuta mais urgente e ingente da Palavra de Deus. Muito obrigado. Até à próxima semana, se Deus quiser.